Uma palavra tão linda que ele fala assim, ó, vocês têm que andar em amor. Então, quando é que eu consigo repreender alguém? Primeiro, quando eu se coloco no lugar dele. E segundo, quando eu a amo de verdade. Você vê que Jesus quando ele... Porque Jesus, gente, vamos ser sinceros, Jesus não tinha paciência com hipocrisia. Pessoas que se sentiam melhor que os outros. Você vê que na Bíblia, todas as vezes que parecia que Jesus se irava, era quando alguém se julgava melhor que o outro. Pode reparar isso. E aí sempre Jesus, ele nos ensinou aqui a olhar para dentro de nós primeiro. Quando nós conseguirmos olhar para dentro de nós, gente, tem coisa que nós vai parar de falar, tem coisa que nós vai parar de pensar, tem coisa que nós vai parar de fazer. Ou seja, a nossa vida vai se tornar um verdadeiro testemunho. Quando a Bíblia fala assim, ó, há uma grande nuvem de testemunha, ou seja, há uma grande nuvem de testemunha que nos olha, ou seja, que olha todo mundo aqui. Aonde você passa, aonde você vai, o que você faz, sempre tem alguém vendo. E sempre tem alguém dizendo se está certo ou está errado. Sempre tem. E a tua vida, a minha vida, tem que se tornar claramente um exemplo para aqueles que ainda não entenderam o propósito de Deus. Então, gente, quando nós olhar para alguém, que nós olhamos, e aí a gente vê que a pessoa está fazendo algo que nós achamos que é errado, ou que nós temos certeza que é errado, não julgue, ajude, pega na mão dele, ajuda. Se não puder ajudar, nós também não trabalha. Amém? Amém. Daí ele fala assim, ó, tira, ó, então você vê claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando é que eu consigo ver o cisco no olho do meu irmão? Quando eu não tenho o meu. Só que o problema é que todo mundo tem. Gente, todo mundo tem um cisco no olho. Porque nós conseguimos ver algumas coisas e outras coisas nós não vemos. Principalmente nós mesmos. Ó, quer ver uma coisa? Se nós aqui hoje, nós pegássemos, parássemos aqui a pregação e nós socasse a cara no pó aqui, até uma meia-noite por aí, e nós falar só assim com Jesus, só isso, ó, Senhor, me perdoa. Só isso. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Ia chegar uma hora que o Espírito de Deus ia quebrantar o teu coração, que você ia sair daqui satisfeito triste. Sabe por quê? Porque você ia ver que você não é tudo isso aí que você pensa. Ninguém é. Quer que eu fale uma coisa aqui para vocês? Quando nós entramos num lugar de revelação, num lugar de convicção com Deus, Deus revela nós para nós mesmos. É porque, ó, quer que eu fale uma coisa para vocês? Criança, quando passa em frente a uma campainha, ele faz assim, não faz, ó. E dá um lugar, não dá. A molecada gosta de fazer isso. Eles apertam a campainha. Quando eles escutam que alguém vem vindo, eles saem correndo. E nós, na oração, é a mesma coisa. Nós apertamos a campainha, começa a orar. 5 minutos, apertou a campainha. Quando Jesus está vindo, nós levantamos. É a mesma coisa. Ou seja, nós não temos tempo de oração. Sabe aquela vida, gente, de oração? Aquilo quando você começa a orar assim, você pega a noção do tempo. Nós temos que fazer isso. Eu acredito que um dia todo mundo aqui vai estar disposto a clamar a Deus. Sabe, clamar a Deus, eu falo, gente, é de reunir o povo, assim, dentro da igreja, esquecer louvor, esquecer a pregação e falar, gente, vamos clamar a Deus, todo mundo. Você vê como é que você sai daqui e fala assim, rapaz, eu tenho que me converter ainda. Porque, gente, se Deus é pleno, soberano, poderoso, quando Ele revelar você a você mesmo, você vai, a única coisa que você vai entender, sabe o que é? É que você, ó, muda mais um aí, achei que muda mais um aí, fazendo favor. Ó, não dei o que é sagrado aos cães, nem a
atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Gente, é o que mais tem, né, hoje em dia. Pensa comigo, vem aqui uma pessoa na igreja de Jesus Cristo, recebe uma pérola, recebe uma vitória, recebe algo de Deus. E quando é amanhã, ele lembra lá do passado. Quantas e quantas pessoas começam a servir a Deus, e aí a vida dele começa, porque Deus para arrumar, ele bagunça, na verdade, parece que é uma bagunça, mas Deus para arrumar uma vida, uma pessoa, ele dá um vendaval. E aí a pessoa começa a lembrar lá do Egito, que tinha isso, que tinha aquilo, que não tinha luta, e que não tinha isso, e começa a pisar, sabe o quê? Isso aí, ó, que Deus dá. Porque a pessoa não entende o propósito de Deus. Gente, todo mundo aqui, se um dia querer ser muito usado, muito cheio de Deus, muito cheio de azeite, tem que passar pela faculdade de Deus. Sem faculdade de Deus, nós não conseguimos avançar, sabe, o degrau, o patamar. Porque cada dia você vai avançando, e as pessoas começam a olhar para você e falar, realmente, além da pessoa estar se santificando, o poder de Deus sobre ela vai aumentando. Aleluia. Ó, vou dar um exemplo. Vai ter vez que tem uma pessoa endemoniada, você vai ter que ir lá e pôr a mão na cabeça para orar. Se você tem uma vida com Deus, você pode estar onde você quiser, você vai falar e ele vai ter que sair do mesmo jeito. Não vai precisar o contato. Por quê? Porque Deus está em você. Amém? Amém. Muda mais isso aí. Falar não perdeu o ritmo. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Deixa eu começar aqui. Peçam. Gente, se tem um povo pidoncho, é o povo de Deus. Sim ou não? Mas tem. Só que nem tudo Deus dá, sim ou não? É nem tudo, tem coisa que Deus dá, mas tem coisa que eu creio que Deus não dá, é para não corromper o nosso coração. Ou melhor, tem coisa que nós não estamos ainda preparados para receber. Tem coisa. Não estou falando nem de todos e nem de tudo. Estou falando que tem pessoas que não está preparado para receber algo, e tem pessoas que estão pedindo e Deus não dá porque também não está preparado. Daí ele fala assim, ó, peçam, né? E será dado. Daí ele fala, busquem. Gente, o buscar que é o difícil, né? Busquem. E aí, meu querido? Tudo na paz? Na paz. Busquem e encontrarão. Lembra que eu falei agora há pouco aqui da campainha? O cara na campainha aí. Tem que apertar a campainha com os dois dedos, com os dois pés, com o coração, com a cabeça e ficar apertado. Até Deus falar assim, ó, só aqui, pode atender. Daí ele fala, batam e a porta será aberta. Gente, fala para mim, quem é que não precisa de uma porta aberta? Todo mundo precisa. Tem gente, por exemplo, que está precisando fazer um exame de saúde e corre para lá e para cá e os negócios estão fechados. Ninguém atende. Tem outros que precisam de uma vida sentimental, corre para lá, corre para cá, vai para lá e vem para cá e o negócio está amarrado. Gente, todos nós aqui, na verdade, tem algo a pedir, algo a buscar e algo a bater. Todo mundo. Você pode falar assim, eu não, eu duvido. Todo mundo tem. Por quê? Porque Deus te fez, primeira coisa que Deus te fez, dependente dele. E quem é que abre a porta? Deus. Ó, Deus abre a porta, Deus te dá aquilo que você busca e Deus
te dá o que você pede. Mas tudo tem que vir de Deus. A Bíblia diz que nada nós faria se do céu não for autorizado. Não tem aquelas pessoas que falam assim, ó, eu não acredito em Deus. Tem ou não tem? Tem gente que fala, eu não acredito em Deus, Deus nem existe. Mas para ele estar falando aquilo, ainda Deus teve que autorizar. Senão ele não falava. Então, ou seja, gente, mesmo que eu, que você não dá muita bola para aquilo que Jesus falou, para aquilo que Deus quer, para aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, mesmo que nós não dá bola, ainda Deus, você só faz aquilo que Deus permite. Ou deixa. E aí você fala assim, mas e aquele povo que faz só coisa errada? Gente, Deus permite. E Deus ele permite. E daí o cara vai, tem muitos que vai até afundar. Outros vai em determinado tempo, se arrepende, Jesus resgata. Ou seja, acontece diversas coisas na nossa vida, durante a nossa caminhada. A questão é as escolhas que fazemos. É as escolhas. Se eu escolhi, por exemplo, plantar carrapicho, daí lá na frente eu quero colher morango, manga. Tem cabimento um negócio desse? Então, Deus, e ele deixa bem claro, não erreis, porque é aquilo que o homem semelhado, aquilo ele também se fala. Muda mais um aí, fazendo um favor. Continuando. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Quem aqui já foi falar assim com Deus, assim, ó? Já foi falar com Deus. E aí fala, Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou precisando. Ou a gente fala, Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não está vendo? Quem aqui já fez isso? Eu já. Todo mundo, né? Se eu falasse assim, erga a mão, mas tinha que erguer a mão e o pé, né? Porque todo mundo, ou não? Sim. Sabe por quê, gente? Porque todo mundo, chega em determinado momento, ele fica sem o caminho, ele não sabe onde ir. Todo mundo acontece isso na vida. Chega um determinado momento da tua vida que você se vê numa encruzilhada. Aí tem 4 saídas, você não sabe para onde vai. Aí você clama a quem? Tem uns que clamam a Deus. É a melhor coisa que faz. Porque clama a Deus, Deus vem, coloca o cara no caminho e anda com ele. Tem uns que falam, quer saber, Deus não está nem aí para mim mesmo, então tchau. E aí chega lá na frente, ele entra dentro do túnel, que lá na frente não tem porta, e ele vai, o negócio vai funilando assim, ó. Ele tá com a cara na parede, ele fala, vou ter que voltar lá atrás. Quem aqui já percebeu, chegou perto de receber a bênção e não recebeu? Quem já? Quem aqui já falou assim, não, a minha bênção está perto. Está perto. E aí você fala assim, quer saber, irmão? Eu vou desanimar. E aí você pega e fala assim, não, eu não vou receber mais. Aí você desanima. Quando você pensa que não, você tem que voltar lá atrás, onde você começou. Se nós entender que da onde nós está mais perto para chegar, nós não íamos desanimar nunca. Tem gente que desanima porque eu acredito, gente, que está mais perto a chegada do que para trás. Você já está aqui, vai olhar para trás. Gente, daí depois fica 40 anos andando no deserto e não sabe por quê. Fala, por que, Senhor? Comigo aconteceu isso? Por que comigo acontece isso? Mas a pessoa não vê as escolhas. Você sabia que para dizer não tem que ter coragem? E não só coragem, tem que ter Deus no coração para dizer não para muitas coisas. E agora para dizer sim é simples. Pula mais uma aí, por favor. Para dizer não, gente, tem que ter o Espírito Santo governando o nosso coração. Ó, qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ninguém. Fala para mim. Teu filho com fome, aí fala assim, pai, eu quero comer. Daí você vai dar uma pedra para o moleque? Ninguém faz. Mas ninguém faz.
cara, se ele estiver comendo, tiver só aquilo, ele pega aquilo e dá para o filho comer e fica com fome. Ou se pedir um peixe, ele dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, gente, você já percebeu que nós, para fazer as coisas dos nossos próximos, nós é bonzinho? Já reparou isso? Quando é com um filho, com uma filha, com um irmão, com uma mãe, a gente já segue mais rápido, não? Ó, se vocês, eu vou ler todo, se vocês, apesar de serem maus, por isso que eu falo direto aqui, gente, não se considera uma pessoa boa, porque nós não somos. E glória a Deus pelo Espírito de Deus operar em nós, porque por intermédio dele nós ainda faz coisa boa. Mas nós sem Deus, cutuca para ver. Dá uma pistola na mão do cara e cutuca ele para ver. Aí você vai ver se o cara é bom. É hoje. Aí ó, serem maus, sabem dar coisas aos seus filhos, coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos seus. Ó, por isso que eu falei, ó, porque nós, para dar coisa boa, nós dá felicidade, porque nós dá mesmo. Agora imagina Deus, para nós. Gente, Deus, Ele é bom, mesmo nós sendo ruim. Quer ver, ó, o sol, por exemplo, nasce para todos. Para todos. Já viu Deus escondeu o sol só porque o cara não gosta dele? Só que nós faz. Se nós saber que o cara não gosta de nós, sei não. Assim, ó, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que façam a vocês, pois está. Esta é a lei e os profetas. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quem aqui já recebeu alguém falando assim, ó, quer saber de uma? Eu quero que você se lasque. Para não falar outro nome. Daí nós, cheio de Deus, nós falamos assim, ó, o que você me deseja, que Deus te dá em mim. Não está o mesmo espírito do cara? Sim ou não? É o mesmo espírito. Porque se o cara te deseja o mal e você fala, não, o que você está desejando para mim? Que Deus te dê em dobro. Gente, é o mesmo espírito. Agora, se o cara te deseja mal e você fala assim, não, mas eu te desejo bem e vou orar por você, vou perder a madrugada orando por você. Só faz isso quem está cheio de Deus. Gente, na carne ninguém faz. Eu estou falando aqui que ninguém faz. Se o cara for orar, ele vai orar ao contrário. Falar, Deus, mata ele. O senhor não está vendo que ele... Eu estou falando com vocês. Manda matar. Por que que manda matar? Porque o cara é uma pedra no teu sapato. Vou ler mais um. Hoje acabou o texto, tá bom? Ó, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo, né? O caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Uma coisa eu falo para vocês, é mais fácil você caminhar na porta da perdição do que na porta que leva para o céu. E eu vou te explicar para vocês por quê. Por quê? Porque na porta que leva para o céu, primeira coisa, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Te convencer do pecado é fazer eu e você parar de praticar muitas coisas que não agradam a Deus. E fazer o que nós acabamos de ler ali, ó. Desejar coisas boas, aquilo que nós queremos que aconteça conosco. Nós desejar a mesma coisa. Muitas vezes a gente deseja um pouco ao contrário, né? Mas quer o pão e para o outro, não, para nós nós quer nota 10 e para o outro vai dar 5 e olha lá ainda. A pessoa que passa pelo caminho, ó, da perdição, é muito mais fácil levar ele. Não carece muita coisa não. Pensa comigo. Eu vou dar um exemplo aqui do domingo, por exemplo. Domingo o culto aqui começa que hora? 7 horas, sim ou não? Tem gente que vai lembrar a hora do culto, depois acaba. Eu estou falando isso aí. Nossa, eu ia na igreja hoje, já é 11h30. Por que ele não lembrou? Gente,
Gente, porque não está preocupado com nada de Deus. Primeiro, é sério, estou falando para vocês. Quando você está conectado com Jesus, gente, você se preocupa com a tua vida espiritual. E você se preocupa com alguém também. Fala assim, não, eu estou indo, mas também quero levar alguém. Né? Para ouvir uma palavra, para louvar, para isso, para aquilo. Agora, quando nós não está muito preocupado, você pode ver, eu estou falando sério para vocês. E quando alguém te chama, você se bobear, você nem vem, e aí o outro fica com você lá. Sabe por quê? Porque a porta estreita, a porta larga é a mais fácil da gente conduzir. É a mais fácil. Você vai pregar hoje, você vai lá, por exemplo, num bar, e você vai falar de Jesus para alguém, o cara te dá um chá de Bíblia. O cara conhece mais a Bíblia do que você, que está todo dia dentro da igreja. Você vai falar que Deus salva, o cara fala assim, não julgueis para que não seja julgado. Você vai falar que Deus é bom, o cara falou, eu sei que Deus é bom. Olha você aí, está ouvindo? Ou seja, as pessoas conhecem a Bíblia, mas não têm intimidade com a palavra, com Deus, com Jesus. E isso nos afasta de Deus. E aí ele fala assim, ó, e a porta é ampla, né? E o caminho que leva à perdição são muitos os que entrarão por ela. E quer que eu fale uma coisa para vocês? Vamos pegar, por exemplo, esse bairro aqui. Se você for reunir todo mundo do bairro, esse bairro aqui que nós estamos morando, se você pegar todo mundo e ponhar num canto assim, ó, ponhar todo mundo, e tem muita gente aqui, e você separar os que estão preocupados com a vida de Jesus, vai ser pouco. Os que estão preocupados se Jesus tocar a trombeta e ele vai subir ou não, é poucos. Por quê? Porque o povo não está preocupado mesmo. Tem os que nem acreditam. E o pior, os que estão dentro da igreja. Pula mais um. Nem. Ó, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontrarão. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês acharem alguém querendo tirar teu couro, gente, estou falando sério, querendo tirar teu couro para você ir para o céu, gente, ora por ele e sai correndo. É sério. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele te dá a salvação de graça. A Bíblia diz que é pela graça. É pela fé e pela graça. Se você crê que Jesus é o Senhor da tua vida, gente, só que essa palavra crer tem um negócio que é meio esquisito. Sabe por quê? Porque você vai ver por aí muita gente que crê, mas não dá crédito. Ela crê, mas não dá crédito à palavra de Deus. E esse crer, eu acredito que você, além de crer, você tem que conhecer. Ou pelo menos procurar conhecer. Para quê? Para que você não seja enganado pelos falsos profetas. Quer que eu fale uma coisa para vocês? Se nós pegar um carro de som e anunciar que vai vir aqui um profeta, estou falando desses profetas mentirosos, estou falando, porque tem uns que é mentiroso mesmo, tem. Se nós anunciar que vai vir aqui um profeta famoso, mentiroso, que vai vir aqui mentir para nós, gente, tem que pôr um telão lá fora, lota, lota para falar para vocês. Por quê? Porque eles têm lábia, têm conhecimento bíblico, e eles enganam, e você sai daqui chorando, falando, que culto maravilhoso. E quer que eu fale para você? Você não mudou nada para mim. Amém? Amém. Então, ó, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos. Por isso que Jesus falou assim, gente, ó, para aquele povo lá, do fariseu: vocês me louvam com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Por que Jesus falou isso? Gente, Jesus conhece. Ó, vou dar um exemplo aqui.
A molecada cantou, os cantores aí, a Rosana cantou, o Tico, glória a Deus e a Luiz. Sim ou não? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eles cantarem de coração, quem sabe só? Deus. Daí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que alguém fala assim, deixa eu cantar um hino. Amém, toma aqui o microfone. Só que daí a pessoa pega e começa a cantar o hino e ela se enrola e erra. E aí nós falamos assim, mas não sabe nem cantar, quer cantar. Agora a questão é, será que Deus recebeu ou não? Porque a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então, gente, no coração de vocês, quem sabe só Deus. Nem você sabe. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é perverso e enganoso. Não tem às vezes a gente fala assim, eu estou seguindo meu coração. Cuidado. Muda mais uma aí, para não perder o rumo. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Jesus ele foi categórico quando ele falou dos frutos. Ele falou assim, eu sou a videira e tal. Ele falou assim, aquele que está grudado em mim e não dá fruto, ele mete o facão e joga fora. Então se preocupa em produzir alguma coisa para Jesus. Daí fala assim, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos